Caros filhos, o que vemos hoje? Nosso Senhor, Ele trabalha conosco diante daquilo que Ele nos apresenta em meio aos evangelhos, em meio à liturgia. E algo que devemos notar é que existem tempos no qual o Senhor quer nos conduzir a certas circunstâncias. O tempo comum é um tempo do nosso caminhar. E assim como o nosso caminhar, nós vemos variações. Variações nas leituras, variação no Evangelho, geralmente coloca-se o mesmo, mas tem este variar conforme é a nossa vida. Mas nos tempos acentuados, com certa nuance, como o Advento, o Natal, a Quaresma e a Páscoa, tem-se sempre um mesmo. Porque o importante é o estar com Ele. É o nos fazer sair do nosso caminhar habitual, das correrias, e nos voltar a estar com o Senhor. Esse é o essencial. Esse é o mais importante. Esse é o grande porquê. E diante disso, aprender a estar com Deus. E aproveitando um pouco da catequese, talvez mudando um pouco já o roteiro, fazer o quê? O padre adora mudar o roteiro das catequistas. Ver um pouco daquilo que a gente deixa passar. Nem sempre nós tomamos posse daquilo que é nosso, daquilo que Deus nos confere, mas ao contrário, às vezes nós falamos, nós dizemos, nós ensinamos, mas fica só no externo, porque o nosso agir é diferente. Diante daquilo que falamos, buscamos, conhecemos, quantos são os sacramentos? São 7, ótimo, maravilhoso. Quais são? Batismo, crisma, primeira comunhão, eucaristia, matrimônio, ordem, unção dos enfermos, confissão. Excelente, tirou 10 na prova. E como você vive? Porque o nosso viver nem sempre condiz. O nosso modo de agir nem sempre condiz com o nosso falar, com o nosso conhecer. Só vermos. Começamos de trás para frente. O sacramento mais banalizado de todos, a unção dos enfermos. O sacramento que na cabeça de muitos é o dos 45 do segundo tempo. O que é uma coisa horrenda. Mostra que ou os catequistas não ensinaram porcaria nenhuma, não ensinaram nada, ou eu não quis aprender, ou os dois. Porque se eu não tomo posse daquilo que é meu, daquilo que eu posso recorrer quando me é necessário, aquilo que eu sei que é o ato de Deus agindo na minha vida diante da minha necessidade física, não é quando está morrendo, não. Se tem uma coisa que todos os padres se seguram para não dar uma bronca em tantos, é isso. Padre, vem depressa porque está morrendo. Há quanto tempo está enterrando? Padre, tem uns 3 meses. E por que você não chamou antes? Padre, é porque ia se melhorar. É claro, se tivesse a graça de Deus, melhoraria talvez. Quem banalizou o sacramento?
Ah, padre, está no hospital X. Você sabe que o hospital X é horrível para entrar? Há quanto tempo? Não, tem uns 4 meses que está em casa, ruim. Espera chegar no hospital, por quê? Espera não ter mais jeito, por quê? Aprender a conhecer e buscar. O sacramento da confissão, o ato da misericórdia de Deus, como vimos, o Senhor anunciar, mostrar, mas por vezes nós confirmamos as duras palavras de Santo Afonso. Muitos vão para o inferno porque não conhecem a misericórdia, porque não querem conhecer a misericórdia, porque banalizam a misericórdia daquilo que todos os dias o Senhor estende a mão para nós e nós insistimos. Ah, não, é uma vez no ano, é quando tem um mutirão de confissão, é quando... Não. É sempre. É recorrente. Os santos colocam semanalmente. No máximo de 15 em 15 dias. Porque você não se lembra o que você comeu ontem, como é que você vai se lembrar? Um ano atrás o que você ofendeu a Deus. E aí você vai banalizando o sacramento. Você não recorre ao amor de Deus que te é dado. Outro sacramento extremamente próximo, mas banalizado. O matrimônio. Ah, padre, mas eu sou casado, eu sou casada. Ótimo. E você vive? Você continua se dando a conhecer ao seu esposo? Você tem um diálogo aberto e franco com ele? Ou, isso daqui eu não vou dizer não porque então você está pecando, porque é seu dever continuar dando-se a conhecer ao seu esposo. Você é um com ele. Você tem que se dar a conhecer a sua esposa. Você é um com ela. Ah, padre, mas aí eu decidi ali. Não tem mais eu. É o nós. E se tem eu, é porque você não sabe viver o matrimônio. Então você banaliza o sacramento que te é conferido como graça. E aí você não é mais Cristo ao próximo. E agindo assim com o esposo, com certeza não educa o filho. Ah, padre, mas eu dou tudo pro meu filho. Tudo que ele pede eu dou. Que porcaria de pai e mãe você é. Você está levando o seu filho para o inferno. E você deve ir junto, porque, né? O seu dever é educá-lo. É saber dizer não, é dar limites, é mostrar o caminho de Deus. Não é dar tudo. É a correspondência a qual o Senhor exige. Você vê Cristo diante daquele que conferiu a você? Diante da presença dele? Diante do sacramento da ordem? Porque se você não vive bem o matrimônio, se você não vive bem o sacramento da... Então com certeza você ignora. E aí na igreja é a sua vontade, é o seu querer. É fácil ver. Ah, mas tinha que ser mais fácil batizar. Não. Tem uma ordem, tem um porquê das coisas. E então eu não reconheço a autoridade de Cristo naquele que Cristo escolheu para estar ali e me conduzir. Ah, padre, mas é muito complicado. Como é que eu vou me casar com tanta regra? Porque é para você viver.
E essa regra é dada pela igreja, é dada por Cristo. Se eu não reconheço a Cristo, não reconheço o padre, não reconheço o bispo, não reconheço o papa. Ah, isso aqui eu aceito, mas aquilo ali, então você não é católico. Eis aquilo que o Senhor coloca. E se não vive assim, bom, então você não defende a fé. Padre, mas eu sou crismado. Mas não vive aquilo, a sua crisma. Não se apropria da graça que o Senhor te confere. E não com certeza, muito menos o batismo. Ah, padre, mas eu fui batizado. Amém. Mas você não reconhece a dignidade de filho que você tem. E você ignora seu Pai, Deus, que te chama a ser Ele. Troca a Deus pelas coisas de Deus. Troca a Deus pelas coisas do mundo. Troca a dignidade de filho para ser escravo. E se rebaixando por mais qualquer coisa. Ou pior, porque a moda hoje em dia não é nem ser escravo, é ser um animal. Você tem filho? Tenho. Minha cachorrinha, que coisa horrorosa. Diria até demoníaca, porque um homem tem um filho homem, da dignidade humana, não um animal. Onde está o seu tomar posse da dignidade que Cristo te deu de ser filho? De corresponder ao amor que Ele te concede. E diante de tudo isso, ver o amor que nos é dado no sacramento da Eucaristia. Eu sei vivenciar a Santa Missa. É belo ver diante deste Evangelho exatamente este antecipar que São João apresenta diante da teologia eucarística. É a presença de Deus que se dá para suprir aquela que é a nossa maior necessidade. Um alimento não meramente para o nosso estômago, mas um alimento que nos leva à vida, diante daquela que é a nossa maior necessidade. E ver que é querer de Deus. Deus não fez com coisas humanas diante daquilo que eu quero que seja feito. Existe ritos. Eu não posso trocar e mexer o rito da missa segundo a minha bel vontade. Existe um caminhar. E existe um porquê das coisas. Um exemplo. Existe aquilo que é fundamental na missa. Existe aquilo que é acessório na missa. Que pode ajudar, mas é acessório, não necessário. Hoje não temos cantos na missa. É em silêncio. E por quê? Porque é necessário parar para ouvirmos a Deus. Não teremos nenhum dos cantos. Ah, padre, mas então não pode cantar? Pode. Mas o canto na missa, ele tem que ser preparado. Um cantor não pode... Não, padre, eu vou cantar. Não, não vai cantar. O que você preparou? Ah, padre, eu pensei o canto de entrada X. Eu falei, mas o canto de entrada X não é do tempo. Estamos no tempo pascal. Você não vai cantar um canto de quaresma. Existe um canto necessário para este momento. Existe um porquê daquele canto para aquela missa. Aquele canto não condiz nada com a liturgia, porque o canto na missa não é o que eu quero, mas a cantar a liturgia. E por isso, se tem uma regra, é o canto.
em primazia. Em metade, o que é de sopro ou corda. E bem abaixo, caso venha a ter, a percussão, porque ela só acompanha de fundo. Eu não posso ultrapassar as coisas. Eu não posso cantar o que eu quero, o que é da minha vontade, mas eu canto segundo a comunidade e a liturgia que é expressa. Por quê? Porque é um ato de serviço. Do mesmo modo, aquilo que é essencial, aquilo que ouvimos no domingo, os 4 pontos da Santa Missa, reservados segundo o costume apostólico e que depois é transmitido. A doutrina dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Diante da expressão da missa, temos o momento da palavra, aonde aquilo que os apóstolos nos legaram de modo escrito é expresso, de modo particular, em meio a este tempo. Temos o momento aonde se tem o anúncio, as orações que perpassam, porque toda a missa é uma oração. E eu tenho que aprender a rezar na missa. Ah, padre, mas então eu faço certo, porque eu rezo o terço na missa. Não. É uma oração comunitária, onde todos rezam o mesmo. Então não é momento de rezar o terço, de rezar a ladainha, de fazer o meu jeito. Existem questões que eu posso ter uma vivência particular, sim. Quando eu comungo, é o meu falar com Deus, na minha intimidade. Mas o meu falar livre. Mas ao mesmo tempo, existe um sentido comunitário. Quando todos se colocam de pé, todos em pé. Porque o meu corpo também reza. E eu rezo com tudo aquilo que eu sou. Com o meu intelecto, com o meu corpo, com o meu falar, com o meu ouvir. Eu tenho que saber vivenciar cada um dos momentos para poder ser e expressar esta unidade do corpo que se dá a Deus e que recebe a Deus. Eis aquilo que vemos. Nosso Senhor não querendo coisas humanas. Quando queriam aquilo que era humano para Deus, Nosso Senhor se retira. E vemos algo extremamente belo e profético, ao qual aquele fariseu, Gamaliel, anuncia. Deixa. Se é de Deus, então não adianta tentar combater, porque não vai conseguir. Se não é de Deus, vai acabar sem a gente precisar perturbar a cabeça. Vemos que é de Deus, e aqui estamos. Do mesmo modo, a missa é de Deus e não é o meu querer, porque o meu querer é meramente humano. E por isso eu tenho que aprender a converter o meu querer diante do querer de Deus. E assim, me deixar alimentar pelo Senhor. O Senhor nos chama a este querer mais, a este nos apropriar mais, diante da sua graça que nos é dada. Que possamos nós aprender a fazê-lo. Diante da graça do batismo que nos é conferida, poder acercar-nos disso e expressar isso. Viver isso. Diante do sacramento da crisma que nos é marcado, poder expressar e defender verdadeiramente a fé com a graça que me é concedida.
no matrimônio, na ordem diante da igreja, nos sacramentos da confissão e da unção dos enfermos, no sacramento da Eucaristia, a presença real que nos é dada em alimento, que possamos vivenciar mais os sacramentos, a graça habitual de Deus que nos é conferida para podermos corresponder ao querer dele para nós. Que assim possamos, como a Virgem Maria, a nossa mãe, estar sempre mais junto ao Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.